a do Nord Stream, que é virar e falar assim, Nord Stream não vai funcionar se tiver a guerra. Como? A empresa que opera será sancionada pelo sistema financeiro americano. Então ela não vai conseguir transferir dinheiro, não vai conseguir fazer nada àquela empresa. E aí ela quebra. Ou ela não opera. E é assim que os Estados Unidos vão forçar isso a acontecer. As outras sanções que foram discutidas até agora é impedir que o mundo compre gás ou petróleo da Rússia. Não tem como acontecer. Outra, tirar os russos do SWIFT, que é o sistema de comunicação interbancário do mundo. Se acontecer isso, você força a Rússia a sair de vez do sistema financeiro internacional. E na hora que você fizer isso, a China vai olhar e falar assim, eu não posso estar nesse sistema mais. Então você empurra, é uma decisão estratégica que provoca no outro lado uma reação, que é uma reação que você não quer que aconteça, porque você quer continuar tendo esse poder, mas você tem que usar ele em dosagens para você não provocar uma reação do outro lado a ponto daquele remédio, ou daquela força que você tem, nunca mais ter efeito em você. Então os americanos não vão a esse ponto. Eles fizeram isso com o Irã. Tiraram o Irã. Mas é o Irã, né? Exato, é o Irã, é outra história, era outro contexto. E houve um apoio até dos russos e dos chineses no Conselho de Segurança, na ONU, de certa maneira, a incrementar e escalar as sanções contra o Irã. Mas dessa vez, isso não vai acontecer. Então, eu não vejo nenhuma sanção que tenha impacto real sem backfire, né? Sem voltar de volta para quem criou ela. As sanções, isso eu acho que me parece evidente, assim, né? Uma sanção dói também aquele que inicia, porque pode haver uma espiral aí, porque precisa haver uma resposta. Aliás, foi interessante que em 2015 eu fui para a Rússia e um colega meu me levou para um supermercado. E a gente entrou e ele falou, essa aqui é a carne brasileira. Eu falei, tá, mas ele falou, isso aqui é novo, isso é só desde 2014. Por quê? O que aconteceu? Depois da invasão da Rússia na Crimeia, houve algumas sanções do Ocidente e, em resposta, os russos impuseram sanções contra a carne da União Europeia. E quem se aproveitou dessa lacuna, dessa demanda, foi a carne brasileira, que acabou chegando e, de fato, teve um aumento no comércio bilateral entre Brasil e Rússia. Se deram bem, tô comendo melhor carne, inclusive. Então, eu falei isso pra ele, essa carne é excelente, cara, tem que comprar essa carne, tá bom. Essa carne Mas assim, mesmo. então então muitas sanções, elas não têm um objetivo no sentido de querer fazer o outro mudar de opinião, né? Ou seja, os objetivos das sanções geralmente não têm o efeito desejado. Muitas vezes nem sequer se sabe qual é realmente o objetivo. É uma maneira do político dizer, De responder, estou né? fazendo alguma coisa. Né? Então, assim, eu acho que haveria, sim, algum tipo de resposta, mas que dói muito aos europeus e vai doer aos Estados Unidos menos, porque não depende tanto da economia russa. Mas eu acho que meramente o cenário da maior operação de guerra na Europa desde 1945 produz um efeito péssimo na economia global. Eu espero que não cheguemos nesse ponto de ter essas sanções, mas em geral a minha percepção é que as pessoas não apreciam o perigo que está ali instalado, sobretudo porque não tem uma saída simples diplomática. É uma situação que pode permanecer por um bom tempo e em algum momento vai estourar. O maior sucesso não seria uma solução definitiva e os russos dizem, tá, então vamos fazer assim e vai ficar assim para sempre. Seria uma paliativa Seria mesmo. Postergar, deixar para lá, e aí a gente daqui a alguns anos ou décadas a gente volta a ter esse problema. Isso que me preocupa, não tem uma solução aí, porque deixar todo mundo bem e dizer, então vamos virar a página, é uma ilusão. Né? Porque isso começa em 91, né? Desde 91 é uma sequência de problemas ali, Revolução Laranja, queda de presidente, aproximação ou não da União Europeia, Crimeia, rebelde no leste da Ucrânia. Tipo, nunca parou. É a arma nuclear que tá lá e tem que trocar. Enfim, os problemas todos no mundo, eles são difíceis de serem resolvidos. Eles não... Eu não acho que a gente... Não é resolução de conflitos, mas é gestão de conflitos. A gente fala muito sobre isso no Oriente Médio, né? Que você não consegue resolver alguns daqueles problemas. Você tem que gerir eles, manter eles ali para que não vire, não exploda. O que eu acho preocupante, o que a gente tem que estar prestando atenção, é o olhar da China. A China está com uma lupa, assim, analisando cada passo
cada ação e reação do Ocidente, da Europa, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Rússia, e medindo, porque ela está interessada. Tem um outro ponto que agora eu lembrei que que eu não comentei, ou que você também não comentou, que eu acho que é interessante, que os russos se prepararam não só com a quantidade de reservas, mas com a desdolarização da sua economia. Então, os russos estão parando de usar dólar. E eles têm hoje a maior reserva de ouro do mundo, porque eles precisam usar outros meios de pagamento. Eles já perceberam quando eles foram sancionados, depois da Crimeia, de 14 em diante, acelerou. Isso afetou bastante as transações financeiras deles e agora eles se prepararam também. Eles estão diminuindo a quantidade de dólar nas suas reservas, estão diminuindo a participação, estão criando e comprando e vendendo para a China sem usar o dólar. E isso é parte de todo esse movimento, dessa estratégia. Não, o que eu ia comentar aqui, até como uma última ideia para a gente fechar, eu quero ouvir a opinião de vocês, é que temos aí as cartas na mesa, mas as situações em aberto. Só que a gente vai ter consequências de segunda ordem das decisões que forem tomadas. Então a gente está falando aqui sobre aumento do preço das commodities, vai provocar inflação. Você deu exemplo, Reni, do conflito na Síria, que gerou ali um deslocamento das pessoas fugindo do país, refugiados, e as consequências que isso teve na política europeia. Parênteses, teremos refugiados. Com certeza, se tiver um conflito. Se houver um conflito, vai ter muito refugiado para a Europa. E o que mais vocês esperam? Porque em termos geopolíticos também, você falou do dólar. E o Putin, há pouco tempo, quando o Banco Central da Rússia falou, vamos banir as criptomoedas, ele falou, alto lá. Que talvez seja interessante para a gente, temos uma vantagem energética e seria uma maneira de liquidar operações sem depender do dólar. O ouro é uma maneira disso. Esse vínculo que eles têm com a China, onde já transacionam através da moeda chinesa, já é uma maneira. E se outros países começarem a fazer isso, você tira a demanda pelo dólar, ele pode deixar de ser a moeda global. E para os americanos é muito cômodo ter o dólar como moeda global, porque basta criar mais dólar para pagar a conta das operações bilionárias e trilionárias que eles fazem hoje em dia. Eu quero só falar desse negócio do dólar, porque eu gravei 2 aulas geopolítica do dólar, 1 e 2. E assim, não é essa situação com a Rússia e nem com a China que faz o dólar perder a sua hegemonia, o seu papel de moeda internacional. Por quê? Para começar, ao longo da história das moedas, né, quando a gente tem uma moeda que preenche esse papel de moeda do mundo, você tem um centro financeiro e uma economia financeira extremamente aberta. Se não tiver o dólar, nós precisamos de um substituto. E nós não temos. A moeda russa não é, e a chinesa nem de perto. O nível de controle de entrada e saída de capital, de transação, de fluxo da moeda chinesa, não satisfaz o papel de moeda internacional. Nós precisaríamos ter outra, e nós não temos outra. Nessa situação, por mais que eu concorde com o Oliver quando ele fala que nós estamos num momento de transição do mundo unipolar, quando se fala de poder, eu arriscaria dizer que na questão monetária, financeira, o mundo unipolar permanece extremamente consolidado. Seriam uma sucessão de fatores como esse, com China e Rússia, durante muitos anos, para você quebrar a hegemonia do dólar ainda. Então, na parte do dólar, eu diria que nós não vamos ver isso. Claro, são coisas que abalam, tem que ser uma sucessão, mas está longe. Mas é o início, né? Mas é que, assim, a gente está discutindo, tem muita gente falando isso desde 2000. Sim. Ah, não, agora acabou. Aí veio 2008. Não, agora já foi. Agora não sei o quê. E assim, mas não chega nem perto. Cada vez que nós temos uma crise, qual é o refúgio seguro? O dólar. O dólar. Mais do que o ouro. E tem mais um ponto sobre isso, né? Porque os americanos criaram muitos dólares, né? Então o dólar vai perder força contra as outras moedas no mundo. Ele está caindo contra o real agora, mas está subindo contra o dólar index, que é uma cesta formada por euro, iene, libra. Você tem lá o franco suíço, a coroa sueca, né? O dólar canadense está subindo contra essas. E o ponto é que, por exemplo, eu como um empresário, eu vejo lá que os Estados Unidos estão com juros zero e que o dólar está caro em relação ao real. E eu vejo aqui no Brasil juros muito altos, né? E pensar, o real vai valorizar contra o dólar no longo prazo. Se eu for fazer dívida, eu prefiro pegar dinheiro lá, pegando o dólar caro, pagando poucos juros, para quando pagar o dólar barato, né? E é muito mais barato pegar crédito lá do que aqui.
Só que não sou só eu pensando isso, eu não sou genial. É o mundo todo pensando isso. Sim. Então, eu aumento a demanda pelo dólar, né? E para pagar a dívida em dólar, vou ter que ter dólar depois. Então, a gente saiu de 2008 dependendo mais do dólar do que antes, no final das contas. E na verdade, porque tudo isso, porque a economia mundial, o comércio mundial, internacional, funciona com uma moeda, o dólar. Você vende em dólar e você compra em dólar. Você quer receber em dólar. Você não quer receber numa moeda exótica, estranha, que não tem valor, que é instável. E que não é todo mundo que aceita. Que você vai ter que trocar por dólar depois. Isso. Então as transações econômicas são feitas nessa moeda. E você não consegue quebrar isso. Tem um problema de incumbência. Uma vez que você já está ali, tem um círculo virtuoso que para você quebrar, você tem que fazer todo mundo quebrar junto e parar de usar aquela moeda. Isso é muito difícil. Eu também acho que, além disso, a China hoje, acho que nem gostaria que sua moeda fosse, porque tem mudanças econômicas que precisam ser feitas. O governo chinês também teria que abrir mão de muitos mecanismos que utiliza hoje para controlar sua moeda e, portanto, ter um controle muito maior sobre sua economia que o governo americano não tem, né? Então, acho que até... Eu lembro muito bem que, no contexto da crise de 2008, em Pequim, havia banqueiros começando a falar esse é o momento da gente, né, da nossa moeda substituir o dólar, desafiar o dólar, mas aí também havia o lado mais nacionalista dizendo, olha, a gente está numa fase de muita instabilidade econômica, a gente precisa ainda controlar. Mas eu acho que... eu concordo que são sucessões rápidas, vários eventos inusitados que precisam ocorrer, mas estamos entrando numa fase de maior volatilidade geopolítica também. Se você me pergunta, eu acho que daqui a 10 anos o dólar ainda será essa moeda, mas fato é que a partir Você acha que será ainda? Em 10 anos. Sim. Eu concordo com essa avaliação. Eu acho que nem tem um projeto chinês hoje. Isso é uma coisa lá na frente, assim, um conforto também de não ter que assumir tanta responsabilidade. Ou seja, do ponto de vista monetário, se é que a gente pudesse fazer esse recorte, o dólar é por enquanto, unipolar. Sim. Nós temos no mundo monetário unipolar ainda. Sim, porém, eu acho que questões como sanções amplas contra a Rússia, uma profunda crise política dentro dos Estados Unidos, uma ruptura econômica entre os Estados Unidos e a China em função, por exemplo, de Taiwan. Tudo isso pode, né? Você estava falando agora mais cedo entre esse cenário de guerras paralelas. Aí eu acho que tem que ver o que acontece. Só para fazer esse ponto, assim, além de dizer... Eu acho que o Biden ainda não está senil. Eu acho que ele vai se candidatar de novo. Eu acho que pode haver um Trump contra Biden lá na frente. Os dois estão com mais de 70 anos, Pois né? é. Mas havia... o Trump é duro. Bota o pijama, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Mas havia até momentos de alta, vamos dizer, tensão geopolítica quando o presidente americano já estava perdendo a razão no final da presidência de Reagan. Foi uns assessores que conduziam aí os negócios. Então, acho que nem se fosse o caso, seria tão preocupante assim. Você já viu um meme, desculpa te interromper, Oliver, mas é muito bom, que eles mostram, assim, a foto do presidente quando assumiu e quando passou o mandato. Sim, geralmente... geralmente ele tá mais velho. A do Biden é ele assumindo e a Kamala Harris passando, não é mais ele. Não? Pois é. A última coisa que eu achei importante, assim, a minha grande esperança é que os países e a diplomacia possa, apesar de um possível confronto, inclusive uma guerra, possa manter a cooperação em outras áreas. A gente vê isso no Irã, por exemplo, onde a Rússia e os Estados Unidos mantêm sua cooperação na tentativa de chegar num acordo nuclear no Oriente Médio. Pode fracassar também, a gente ainda não sabe. Mas o tema crucial é como manter a cooperação, por exemplo, na área de mudanças climáticas, durante uma piora significativa em outras áreas entre Washington, Moscou e Pequim. E isso acho que será o grande desafio mesmo, né? Vamos supor que em algum momento vai ter uma guerra no Taiwan. Acho difícil os Estados Unidos cederem e difícil os chineses se contentarem com o status independente. Em algum momento vai ter um confronto lá. Em algum momento vai ter algum confronto na Ucrânia, porque os dois lados têm preferências conflitantes. E é nessa hora eu acho que a gente precisa esperar que tenha canais de diálogo que resistem a todas as tendências nacionalistas, de a gente não vai falar mais com essas pessoas, etc. Eu, infelizmente, vejo muito essa tendência no mundo acadêmico.
cooperação em áreas estratégicas entre faculdades americanas e chinesas está péssimo, né? Você não recebe mais visto. A relação entre, né, na área entre faculdades russas e americanas, super ruim. Então, eu espero de alguma maneira que seja possível manter isso, porque se a Rússia, a China e os Estados Unidos não cooperarem nessa área, aí eu acho que a chance para um acordo global necessário para, né, avançar nessa questão, por exemplo, do clima, vai ficar muito mais difícil. Outra é proliferação de armas nucleares, etc. Então, isso é a minha esperança de que, mesmo se tiver esse confronto, que continue havendo diplomatas conversando para lidar com grandes outros problemas que a gente tem. Eu discordo da visão do Oliver que a gente